contestação do requerente. A gente tem dois casos em que houve essa manifestação. Uma do conhaque, ele foi em 2002, se eu não me engano, o conhaque, eu ainda nem trabalhava com IG, e a outra foi da tequila. A tequila tem uma publicação de uma manifestação de um requerente. Decorrido aquele prazo, então é proferida a decisão, né? Negando ou aprovando a indicação geográfica. Nessa hora acaba a instância administrativa para a gente, né? E cabe ao requerente um pedido de reconsideração. Nesse caso, não é mais nem o coordenador geral, nem o examinador que irão opinar nesse caso. É somente o presidente do NPI. Normalmente, o que acontece caso excepcional, é que acate a opinião do examinador e do coordenador geral, né? A outra questão também é que os atos, né? Quem pode depositar as partes por si só ou procuradores devidamente habilitados e qualificados. E os atos, todos os atos do NPI, como todos os atos de órgãos públicos, têm que ser públicos, né? E a forma do NPI publicar esses atos é na revista, que eu também já deixei o link, né? Eu botei no próximo slide a carinha da revista, né? Como é publicada no nosso site, e todos os atos da IG aparece na revista de patente, né? Então, o último ato foi do dia 5 de julho, agora de 2011. Então, toda semana sai publicação, nem toda sai de IG, né? E o portal do NPI é uma fonte de informação para todos nós, né? Então, a gente pode... Essa é a primeira, né? A primeira página explica o que é indicação geográfica, passo a passo, né? A gente pode verificar quais são as espécies, quem pode pedir, a titularidade, qual é a natureza, prazo de vigência, né? Diferente de patente, a IG é indefinida até que o produto ou serviço se mantenha, né? Então, não tem um prazo de vigência como uma patente de 20 anos, né? Tem toda a legislação, tem os formulários, tem os códigos de despacho, porque quando a gente faz a publicação na revista, aparece um código, né? E esse código, a explicação do código está nessa tabela, né? A tabela de retribuições também é disponibilizada. Eu botei aí quanto custa pedir um registro de IP, né? Custa R$500. E quanto custa uma de DO? 1.800. Né? Então, tem toda listada a nossa tabela de retribuições. Petições e formulários também. A relação entre o INPI e o mundo externo é feito através desses formulários, né? Então, tem um de pedido de registro, tem um de petição, né? Qualquer ato depois do pedido, se há algum problema na procuração, se há algum problema no regulamento de uso, se quiser fazer uma inserção de uma documentação, tudo tem que ser feito através da folha de petição, né? E o pedido de fotocópia, porque diferente da Europa, nós somos transparentes, né? Desde da primeira análise, desde o exame formal até o reconhecimento, né? Então, toda a documentação que chega ao INPI é analisada, ela é disponibilizada através de fotocópia. Essa daí eu estou mostrando qual é a documentação para o pedido de registro, né? Foi mudada, por exemplo, a paneleira de Goiabeiras não utilizou esse formulário. Esse formulário foi do início de março para cá. Serviços complementares, né? Atendimento ao usuário, perguntas frequentes,
outros serviços e fotocópias, né? A gente faz questão de informar, né? Nesse caso aqui, já tem, das concedidas brasileiras, já tem até o preço da documentação total. Informações úteis, né, como registrar, as IGs registradas, a listagem dos pedidos, né? Costumo dizer que nós, de IGs, somos jurássicos, porque se você entra em patentes e marcas, você consegue fazer uma busca, porque eles são internalizados no sistema que a gente chama SIMP, não é? Então é tudo automatizado. Nós, quem automatiza é o colega Raul. Então, a cada ato, ele atualiza a tabela que é disponibilizada na internet, né? Como registrar. E a cara da listagem de pedidos, né? Que essa que é atualizada pelo colega Raul. E quais são, né, as nossas concedidas, né? Até ao momento, né? Vale dos Vinhedos, que o Rogério já apresentou, ele só esqueceu de dizer que é a nossa primeira indicação geográfica brasileira reconhecida na União Europeia e a primeira da União Europeia, junto com o Napa Valley, de país terceiro. Então, antes do Vale dos Vinhedos e do Napa Valley, nenhum país terceiro tinha uma IG de vinho reconhecida. Certo, Rogério? Você vê que eu grifo bem, tenho orgulho disso. A região do Cerrado Mineiro, né, não solicitou o reconhecimento da representação gráfica, está em análise a solicitada. Pampa Gaúcha da Campanha Meridional, né, essa IG, se a gente tivesse um mapa de carnes no Brasil, na época em que houve aquele problema do Greenpeace, se eu não me engano foi ano passado, que vem dizendo que a gente isso, que a gente aquilo, se nós tivéssemos documentação de IG de todas essas regiões de carne, nós teríamos como comprovar que o Greenpeace tinha outros interesses que não só os ambientais. Paraty, né, que é a única do Rio de Janeiro, quando pergunta para eles qual foi o maior ganho que eles tiveram com a IG, eles não falam em preço, eles falam em associativismo. Nós antes não conseguíamos sentar à mesa, todos nós. Então o maior ganho, eles tiveram ganho no produto, né, na venda, eles tiveram um valor tecnológico agregado à produção deles. Eles eram 3 no início do processo de IG, hoje são 9. Né? E quando eu pergunto para eles, como é que vocês exportam? Nosso mercado é só a França, todos os franceses que vêm aqui levam a nossa produção. É difícil a gente encontrar uma cachaça com IG lá no Rio de Janeiro. Quando encontra, o preço é muito salgado. Esse é o esforço deles de folder, né? Vale do Submédio São Francisco é a nossa única IG da região norte, nordeste, né? É a primeira IG que envolve 2 estados. É a grande prova de que na música Juazeiro e Petrolina não se falam e eles conseguem se unir e trabalhar numa IG. Pena que a gente não consegue comer essas frutas porque vão todas para fora do país. Vale dos Sinos, a nossa primeira IG, produto não agroindustrial. Esse é o certificado de registro que o INPI dá, né, no ato da concessão. Pinto Bandeira, também da região sul, para vinho tinto, branco e espumante. Litoral Norte Gaúcho, a nossa primeira e única DO do Brasil, né? A grande prova de que as instituições de pesquisa auxiliam, alavancando, né, a possibilidade de DO. Um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul auxiliou o pessoal do Abra-Arroz na identificação, né, desse link do arroz com o meio ambiente, né? E basicamente o que fundamentou foi um paper de um japonês que citava condições em que o arroz teria uma maior
um maior percentual de grãos inteiros e uma vitricidade maior, né? Então, provavelmente esse japonês nunca ouviu falar em litoral norte gaúcho, mas entende de arroz. E quando o professor identificou que as características que o paper citava eram as que o litoral norte gaúcho apresentava. Essa é a nossa última, né, concessão, que é a região da Serra da Mantiqueira. Os depósitos nacionais que estão em análise, né, Pelotas, Jalapão, que será a nossa primeira de artesanato, né, Norte Pioneiro do Paraná, Paraíba, essa que eu comentei que foi primeiro indeferida e eles entraram, região da Costa Negra, Salinas, que será a nossa segunda cachaça, Floresta do Rio Doce, Cerro, Canastra, que é a questão dos queijos artesanais, Cerro e Canastra, né? O Vale dos Vinhedos solicitando a DO, Vale da Uva Guete, que é a nossa primeira de Santa Catarina, São João del Rei para aquele artesanato de estanho, Cerrado Mineiro também solicitando a DO, já temos para sapatos, de própolis vermelha e provavelmente, eu acho que até o fim do ano deve entrar do própolis verde também de Minas Gerais, né? Esse é só para a gente ver visualmente o boom que a gente está tendo de depósito de IGs brasileiras, né, no NPI, e as estrangeiras, né, porque nós fazemos parte de acordos internacionais, então temos que fazer ou não, se acharmos que a documentação não está coerente e o nosso discurso sempre não podemos tratar iguais desiguais, isso já diz a Convenção da União de Paris, né? Se a documentação não contempla a documentação que a nossa legislação exige, então o pedido não pode ser concedido, né? Então, o que a gente tem de estrangeira é a região dos vinhos verdes, da Portugal, né? Conhaque da França, Franciacorta da Itália e San Daniele também da Itália. O que a gente tem em análise? Porto, Barolo, Barbaresco, Solingen, Roquefort, Padana, Parma, Tequila, Chianti Clássico, Conegliano e Douro, né? Diferente também de patente, que a gente tem muito mais depósitos de estrangeiros do que nacionais, nós temos mais nacionais na área de G do que estrangeiros. E diferente também das patentes, que normalmente a documentação apresentada é de uma maior qualidade, a documentação dos processos nacionais são muito melhores que os estrangeiros. Quem ajuda, né, quem fomenta esse trabalho, né, no Brasil, o MAPA, o SEBRAE, a Embrapa, o CNPq e tantas outras instituições, né, que eu não mencionei, mas que estão envolvidas nesse processo, né? O CNPq indicando todas as instituições de ensino e pesquisa desse país, né? Então, não existe IG é desenvolvimento, é inovação. Quando eu fui trabalhar lá, me diziam que não era, porque era reconhecimento, e cada vez mais eu tenho certeza que é inovação, porque muda processo, tem casos que patentes podem ser requeridas, marcas também precisam ser protegidas. Então, IG também não existe sem registro, né? E não existe registro sem o órgão, né? E aqui do Espírito Santo, né? Quem está em análise lá no NPI, né? Goiabeiras, né? O depósito foi feito em 2010, foi o terceiro depósito do ano de 2010, em maio, né, daquele ano, para panelas de barro. A espécie solicitada foi indicação de procedência, e o último despacho lá do NPI está a publicação para manifestação de terceiro, né? Já venceu o prazo, inclusive, para manifestação de terceiro. Para mim, eu estou mostrando agora a documentação do IFAM, né? Porque é um ícone para o Brasil, porque o ofício das paneleiras goiabeiras é o primeiro registro, né, no livro dos saberes, desse resgate nosso, né, esse trabalho excelente
que o IPHAN tem feito, né? Então, a prova de que essa tradição é passada, né, na festa deles, essas fotos estão disponíveis, todas essas lâminas eu peguei do trabalho do IPHAN na internet, né, é um trabalho maravilhoso, uma das paneleiras aí, né? Segundo é a Floresta do Rio Doce, né, o depósito foi feito em 2009, para cacau e amêndoas, também indicação de procedência, mas está em etapa, já acabou o prazo, inclusive, não acabou em junho, 60 dias, acabou em fevereiro, de cumprimento de exigência, mas não tem, o último despacho explícito é esse. Cachoeiro de Itapemirim, né, foi o terceiro depósito de 2010, para mármore, também indicação de procedência, também com cumprimento de exigência a partir de janeiro, né? E, para finalizar, uma poesia, né, que tem também na documentação do IPHAN, e que aí a gente pode ver que na poesia tem um monte de jeito daqui desse estado, né? Todo capixaba tem um pouco de beija-flor no bico, uma panela de barro no peito, uma orquídea no gesto, um cafezinho no peito, um trocadilho na brincadeira, um combo no andar, um jogo de cintura, um chá de cidreira, uma muqueca perfeita e uma rede no olhar. Então é isso, gente. Agradecemos a professora Lúcia pela apresentação, pelo engrandecimento do nosso evento.